Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um programa Grandes Temas aqui na sua TV universitária. A mobilidade urbana pode ser entendida como a condição de pessoas e cargas se deslocarem em regiões urbanizadas. E a mobilidade está diretamente relacionada com a qualidade das vias, dos serviços de transporte, a gestão do tráfego e o planejamento do crescimento urbano. O Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Natal é um instrumento básico que aponta a política de desenvolvimento urbano da cidade, com vistas a equilibrar desenvolvimento social e preservação ambiental. A última revisão do Plano Diretor ocorreu em 2007, completando agora 10 anos, por isso precisa ser revisada novamente, como determina o Estatuto das Cidades. Afinal, o plano precisa estar adequado à realidade atual do município. Esse é o tema do programa de hoje e para o debate do Plano Diretor de Mobilidade Urbana em Natal, contamos com a presença de Jorge Dantas, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, Florésia Pessoa, doutora em Urbanismo e secretária adjunta de Planejamento da CEMURB, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Carlos Luiz, diretor do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, e Francisco Iglesias, presidente e um dos fundadores da Associação Podigar Amigos da Natureza. Sejam todos bem-vindos e obrigado por ter aceito o nosso convite. E você que está em casa nos assistindo também pode participar do programa através do nosso WhatsApp. Envie sua mensagem para o número 99193 6032 e participe. Pois bem, meus caros, Florésia já esteve aqui há 10 anos atrás, participando do programa Grandes Temas, discutindo o plano diretor da cidade de Natal. Passaram-se 10 anos, agora estamos preparando a revisão novamente do plano diretor. Primeiramente, eu queria que a gente desse entendimento às pessoas que estão nos assistindo, do que é o plano diretor e porque, afinal de contas, a gente tem que revisá-lo atualmente e como é que isso impacta a vida das pessoas da cidade. Boa noite. Oi, boa noite a todos que estão nos assistindo. Na verdade, quando iniciou, eu não sei se todos aqui tiveram a mesma sensação, porque falou Plano Diretor de Mobilidade Urbana. Então, acho que houve aí, a gente tem o Plano Diretor de Mobilidade Urbana, que está em processo de elaboração, e o Plano Diretor, que eu acho que aqui... Mais abrangente. Que é o Plano Diretor, é como se fosse, digamos, em paralelo à nossa Constituição. É o plano maior. Que deve ser votado em novembro. Do ano que vem. Do ano que vem. A perspectiva é que a gente passe 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando em cima desse plano. Envolvendo todos os segmentos da sociedade, a população. Então ele que vai dizer como é que a cidade cresce, onde é que ela cresce, de que forma ela vai crescer, vai verticalizar aqui, vai controlar ali, vai proteger ali. Então o plano diretor é esse plano maior, É o master, e os outros vão ter que se adequar a ele. Perfeito. Jorge, como é que a população pode se envolver nesse debate, porque, afinal de contas, mexe com toda a estrutura urbana da cidade, e são muitos interesses envolvidos nesse debate, Claro. Uma das coisas fundamentais, isso está colocado desde quando foi retomada a perspectiva do plano diretor, isso na Constituição Federal de 88, que vai ser com os artigos 182, 183, e vai ser regulamentado finalmente com o Estatuto da Cidade em 2001, tem a previsão de que o processo seja democrático de discussão, As várias instâncias, audiências públicas, instâncias enfim, bairros, associações, Câmara Municipal, enfim, a Secretaria puxando seus conselhos, as várias secretarias do município puxando seus conselhos para essa discussão. Então, a participação da população é fundamental e é parte do processo institucional, inclusive da retomada do plano diretor, Acho que isso é uma coisa importante. Isso do ponto de vista institucional e legal, inclusive, como uma peça jurídica que organiza o plano diretor. De um ponto de vista mais abrangente, me parece fundamental, inclusive, para nós pensarmos assim, o que temos vivido nos últimos 10, 15 anos de uma crise da democracia representativa que se reflete também numa crise da cidade, E me parece que a gente vai enfrentar esse conjunto de questões da luta por mais democracia na luta pela cidade. E o plano diretor é
como Florésia colocou bem, né, seria a nossa Constituição do ponto de vista do município, né, daquilo que rege a cidade, né? Então, me parece fundamental que essa discussão da democracia pela cidade passa pela discussão da qualidade do espaço urbano, né? E o plano diretor é instrumento fundamental nesse sentido, né? E tem que ser construído democraticamente, né? Com os vários setores, academia, secretarias, os próprios os sindicatos, né? Enfim. Sociedade civil. A sociedade civil, claro, organizada. Sabe? Na realidade, por exemplo, o plano de 2007, nós tivemos uma ampla participação, realmente foi um plano democrático, certo? Com propostas vindas de todos os setores, setor da construção civil, dos ambientalistas, né? Então, nós esperamos que, e está caminhando no mesmo sentido, que se repita o mesmo processo de 2007, né? Logicamente, o plano diretor, na minha visão, o principal objetivo dele é aumentar a qualidade de vida urbana, em todas as áreas, em todos os bairros, né? Nós temos, o nosso plano diretor é um plano bastante ousado, ele é grande, mas ele precisa de uma estrutura, certo, para ser implementado. Nesses 10 anos, se a gente perguntar para o público, inclusive boa noite para quem está nos assistindo, se nós perguntarmos para esse público, nós podemos perguntar o que aumentou de qualidade de vida, Sérgio, na nossa cidade. E a resposta, acho que vai ser extremamente negativa, sabe? Nós passamos uma situação ruim com a ausência de administração durante 4 anos. Houve uma retomada, né, dessa administração que está aí já fazem 6 anos, mas nós não vimos repercutir uma melhoria maior na cidade, sabe, nesse sentido de qualidade de vida. Eu, como ambientalista, citaria inclusive duas políticas que não foram implementadas, que eu considero as mais importantes para a cidade, que refletem na qualidade de vida. A correção a Florésia já fez, que é o PLAMOB, que é o Plano de Mobilidade, né, que mudou a perspectiva a partir da Lei Nacional, do Plano Nacional de Mobilidade Urbana em 2012, que inverteu a ordem, porque o carro era o mais importante, agora não, é os não motorizados, pedestre, ciclista, transporte urbano, cargas, depois que vem um automóvel individual. E isso precisa mudar, está mudando, inclusive dentro da STTU hoje, já existe uma visão de mudar isso. Então, por exemplo, nós temos calçadas de boa qualidade? Não temos. Não temos. A outra política que falta, que foi uma luta nossa, que está lá, é o plano de arborização. Como é que você vai ter qualidade de vida se a cidade não tem árvores? Natal é uma cidade privilegiada no sentido que tem 32%, né, Florésia, de zonas de proteção ambiental. Mas não tem arborização suficiente, porque o IBGE hoje faz uma classificação. Natal, entre os 5.400 municípios, em termos de arborização, é classificado como 4.334. Então tem um desafio aí, tanto na mobilidade, quanto na arborização, de aumentar essa qualidade de vida. No nosso entender, a revisão do plano diretor, a palavra-chave é buscar a sustentabilidade, né? É o equilíbrio, realmente, da questão socioeconômica, desenvolvimento da cidade, buscando a qualidade de vida. Tá? Então, como a Iglesias falou, teve realmente alguns instrumentos que não foram regulamentados, inclusive as próprias EPAs, né, que está sendo hoje o que está, digamos, represando o calendário de revisão do plano diretor. Né? Faltam ainda, salvo engano, 4 EPAs serem regulamentadas, tem uma que está na PGM, né, para ir para a Câmara, e tem 4 que o Ministério Público determinou, numa audiência que houve na Câmara Municipal, que elas precisariam ser regulamentadas antes de entrar propriamente na revisão do plano diretor. Então, de certa forma, está havendo um atropelo nisso aí, mas é fundamental que haja, para que não haja um atraso tão grande, que o Estatuto das Cidades prevê que seja revisado no máximo a cada 10 anos, né? E o nosso plano diretor previa que a cada 4 anos, né? Então, a gente está realmente já um pouco atrasado. Mas o interessante é destacar a forma como a Prefeitura vem conduzindo, de organizar audiências públicas, seminários. Esse último seminário que foi realizado agora no auditório do Colégio foi bem interessante, porque a Prefeitura apresentou alguns diagnósticos, que era muito cobrado, né?
de que a gente não tinha medições, parâmetros, né, para identificar fundamental. Exatamente como é que estava a questão, por exemplo, da população de um determinado bairro, aumentou, diminuiu, como é que está sendo a migração dessa população, diminuiu na Zona Leste, aumentou na Zona Oeste. Então, é importante que haja essas informações, está sendo interessante, porque vai despertando, inclusive, ideias para que a gente venha a apresentar, né, colaborações no sentido de nos darmos as mãos, né? Acho que o plano diretor, para ser um plano diretor bom, é preciso que melhore a qualidade de vida de todos nós, sustentável, né? Empresários, população em geral, enfim, todos buscam o melhor. Eu acho que todos gostam da cidade que escolheram para morar, né? Eu nasci, estudei, meus filhos nasceram aqui, moram aqui, então eu pretendo realmente ter uma Natal cada vez melhor, né? A gente não encontrou ainda os índices realmente de qualidade de vida ideais e desejáveis, mas não está longe não. Eu acho até a questão da arborização, eu acho que Natal tem muito mais de forma localizada, né? Dentro, por exemplo, das EPAs, né? Tem muita vegetação, mas não está distribuída pela cidade. Carlos, a gente precisa dar... Só um dado, isso não é levado em consideração na hora que você avalia a arborização. Não, claro, se levasse, Natal acho que ganhava não, de todas sem dúvida, as concordo com você. Eu concordo com você. É um dos maiores do Brasil. O próprio Sinduscon, segundo maior. Tem a oportunidade de organizar, por diversas vezes, salvo engano, umas 2 ou 3 vezes, a distribuição de mudas. Fizemos campanha, chegamos a distribuir 10 mil mudas em vários pontos da cidade, né? Organizamos. Isso às vezes é um problema para a gente, você sabia disso? Quando você distribui a muda, você tem que explicar como ela deve ser plantada, onde ela deve ser plantada, né? Então, assim, essa preocupação também é ótimo que se distribua a muda, mas diga, você não pode plantar a muda num canteiro menor, onde vai crescer e vai impedir a passagem do pedestre. Entendi. Você não pode, né? A largura da calçada. A rede elétrica que está passando, o tamanho. Então, são muitos detalhes, né? Que o ideal, a gente adora uma campanha, mas que venha com um manualzinho que a gente tem, né, lá, um manual para orientar. Há espécies de árvores que não são adequadas para as calçadas. Aí é a minha crítica à prefeitura. Se tivesse uma política consistente, ninguém estava fazendo campanha, sabe? Eu realmente, por exemplo, vejo nessa questão do plano diretor, a arborização, no plano de mobilidade também, várias questões, um grande esforço por parte dos funcionários da prefeitura, da CEMURB, hoje na STTU, né, também um grande esforço. Mas a prefeitura precisa investir no corpo técnico. Não tem corpo técnico suficiente. Essa é a verdade. Ele se sacrifica para fazer a implementação do plano diretor. Você não tem uma equipe, por exemplo, que acompanhou 10 anos. Sim? Entende? Vem pessoas de várias áreas da equipe que vai. Você não tem uma equipe. Por exemplo, não existe uma subsecretária ou um subsecretário de plano diretor, de implementação, de acompanhamento. Como foi colocado, ele é a Constituição da cidade, quer dizer, importantíssimo. Então, não tem. Por isso que, por exemplo, eu, antes de fazer uma revisão, para mim, tinha que fazer uma avaliação profunda do plano diretor. Fazer uma avaliação. Mas, se você perguntar, igual o Carlos colocou, parte dos dados apareceram agora porque precisa de gente para fazer essa coleta, essa sistematização e apresentar. E você tem essa dificuldade. Ou seja, há um déficit no acompanhamento do próprio plano. Exatamente. Na verdade, o que a gente assiste hoje, eu acho que não só na prefeitura, né, mas nos órgãos públicos em geral, mas a prefeitura a gente está tendo quer dizer, quantas pessoas, eu fico só vendo, no setor de análise se aposentaram 5 pessoas nos 2 últimos anos. E não são supridos, esses funcionários não são supridos. A cidade está crescendo e há uma demanda maior. E a prefeitura não pode fazer concurso, né? Está impedida de fazer concurso. Então, assim, é um 8, a gente acaba entrando no 8, quer dizer, o órgão que inclusive gera recurso, que a CEMURB gera recurso, né? Bastante. Então, ela está... A deficiência de funcionário é uma coisa já que está posta, agora, né? Complicado. Eu só queria recuperar, acho que tem na discussão sobre a revisão do plano diretor, algo que me parece fundamental, pensar o próprio plano diretor, mas também reconhecer que nós temos um plano diretor que desde a sua origem, a gente pensou de 94, né? Ele incorpora uma série de discussões importantes, ele é um plano diretor avançado para a época,
né, pegando do que tinha de discussão mais avançada no Brasil, pensando a função social da propriedade, o direito à paisagem, o direito ao meio ambiente, a cultura, e como isso pode ser transformado em instrumentos urbanísticos para ajudar na gestão, no controle, né, onde podemos enfatizar que tem mais infraestrutura, pode crescer mais, pode incentivar o desenvolvimento econômico, né, e isso atrelado às questões, enfim, sociais, ambientais. Né. Nós temos um plano diretor que na sua origem já era muito bom. Muito avançado. Muito avançado, mas nós temos uma série de dificuldades que passam também pelo que Flores está colocando, né, da falta de funcionários, o número de funcionários adequados, mas também nós assumimos que esses instrumentos são importantes para a gestão. IPTU progressivo, que não foi aplicado. Que pouquíssimo aplicado. A gente precisa até de estudos nesse sentido, né, para dizer assim, como podemos... A gente, desculpe, tá ali. Não, então eu ia falar, o autor oneroso, o IPTU progressivo, consórcio imobiliário, a transferência de potencial preempção, isso direito de preempção, né? O direito de preempção é óbvio que é necessário a cada, enfim, 4 anos talvez fosse muito curto, né, o período como estava previsto inicialmente. Os 5 a 10 anos, a gente percebe entender mudanças econômicas, demográficas, para entender onde enfatizar melhor e utilizar instrumentos que nós já temos, que estão previstos no Estatuto da Cidade, né, que tem decreto-lei federal, né, tem peso. Né, as ações consorciadas urbanas. As operações urbanas são instrumentos que permitem olhar com atenção. Acho que a gente tem um plano diretor, Iglesias lembrou bem que inclusive a revisão de 2007 passou por um processo democrático importante, né, manter essa perspectiva, embora tenha terminado muito mal, a gente não pode negar isso, como é que terminou com todo o problema, né? Terminou bom, porque apresentou... Não, mas sabe, Jorge, foi bom que escancarou a Câmara. Isso precisa ser o que dito, aconteceu? Né? Acabou sendo aprovado, né, Florésia, basicamente o que foi aprovado pela Conferência da Cidade. Pela conferência, sim, isso é entendeu? Pela conferência do plano diretor. Isso. Agora, se a gente pudesse dizer assim, dos desafios que o plano de 2007 enfrentou, que desafios nós herdamos daquele plano e que desafios nós projetamos agora, Floresta? Eu vou falar, eu acho que... primeiro, o que... Eu queria falar um pouquinho do que ele falou, do seminário. Era uma coisa que a gente era muito cobrado, quer dizer, a gente estava trabalhando os dados, primeira coisa que a CEMURB está trabalhando já, os dados da Secretaria de Tributação, que não eram trabalhados, então a gente linkou com o nosso cadastro, e uma coisa importante é dizer a tecnologia que a gente tem disponível hoje, que em 2007 a gente não tinha, né? Então facilita, quer dizer, a gente apresentou e todo mundo ficou surpreso, porque foram muitos dados, né? A gente tem muita informação sobre a cidade. Então a gente sabe onde é que a cidade está crescendo por quadra, por lote. A gente sabe dizer o seu lote, a sua casa, qual é seu coeficiente de aproveitamento. Não tem, viu? O desafio é mapear a qualidade de vida. Eu sei, eu estou dizendo, mas assim, o nível de conhecimento, porque para você propor, você primeiro tem que conhecer, né? E aí eu acho que passando isso, e eu queria até só fazer uma pequena ressalva aqui, porque a gente ficou de publicar os dados imediatamente no outro dia, e a gente depende da SEMPLA, né? Então é um processo, tudo que a gente publica da prefeitura passa pela SEMPLA. E a Ana Lúcia agora me deu a informação que só vai sair amanhã, esses dados estarão disponíveis amanhã. E é muito interessante que as pessoas se apropriem desses dados para elas fazerem as suas propostas, a ideia é essa. Quer dizer, você vai saber qual foi o bairro que cresceu. Então, por que Capim Macio está um dos bairros mais verticalizados se ele tem os mesmos parâmetros de construção da Zona Norte? E Zona Norte não verticaliza. Então, assim, as pessoas têm que olhar esses dados e fazer seus questionamentos e fazer suas propostas, né? E participar tendo mais, né, dominando o que é que está acontecendo. E quanto ao que você perguntou, eu acho que realmente o desafio é fazer funcionar, né? Como o Jorge falou, o nosso plano, a gente teve como consultor em 94 Raquel Ronick, que é um expoente, né, do urbanismo do Brasil. E ela veio, então a gente foi um plano de vanguarda. Antes de sair o Estatuto da Cidade, que era lei federal, o plano de Natal. Eu fui convidada muitas vezes, inclusive, durante anos, para ir apresentar em outras cidades o plano da gente. Porque o plano da gente saiu na frente do Brasil quase todo, né? Então, assim, o que é que aconteceu com esse plano? O que é que a gente implementou dessas grandes
novidades que o plano trazia? Pouquíssima coisa. Né? E eu acho que assim, o grande desafio é esse. E se deve a quê, basicamente? Fundamentalmente. Eu vou dizer uma opinião pessoal, mas eu acho que a primeira coisa, e aí eu aponto o que o Iglesias estava puxando, né, é como fazer funcionar. É a estrutura de gestão, tem que estar muito bem pensada. Né? E quando a gente fala estrutura de gestão, como cada secretaria, principalmente a CEMURB, mas aí está implicada a ASBAN, a STTU, né, pelo menos, a SEMPLA, são secretarias que estão diretamente ligadas a gente, e como é que cada secretaria, essa engrenagem vai funcionar, e os conselhos das secretarias, certo? Porque os conselhos, que é onde tudo que a gente faz é aprovado nos conselhos, e hoje isso está muito confuso. Então, a CEMURB passa 1 ano preparando uma lei de uma ZPA, e depois essa lei passa 3 anos sendo discutida no conselho. Entendeu? Então, assim, essa estrutura... Né? Na realidade, o maior conselho é o Concidade. Aí passa por, acho que, 8 ou 10 conselhos. Com a BINS, com SAB, CMTU. 6, porque hoje vai entrar o CONCIT, que é de tecnologia. Então isso eu não conhecia. É novo. Então, mas tem questões que passam pelo CONCIT. Então, assim, hoje, isso, em vez de ser uma estratégia positiva, ele entrava os processos. Aí tem o comitê... Burocratiza, não? Burocratiza. E acaba sendo improdutivo. Isso. Né? Quando você termina de votar aquela lei, ela já está precisando de revisão. Né? Quer dizer, uma ZPA 6, que estamos já sei lá, desde 2013, que ela não consegue chegar à Câmara, quando ela chegar, ela vai precisar de revisão. Então, assim, e essa estrutura de gestão, eu acho que é um grande desafio, enorme, você fazer funcionar essa máquina e implementar os instrumentos. E aí questionar, a gente tem tantos instrumentos, é muito bonito ter os instrumentos, mas o que é que realmente desses a gente quer que continue, né, quer que funcione? Porque tem alguns, todos, a lógica é muito boa deles. Mas... Só uma pergunta, como é que você vai saber se você nunca usou? Como é que você vai poder avaliar? E o desafio, quer dizer, os que a gente usou, a gente já fez uma avaliação ponto a ponto, a CEMURB tem uma avaliação artigo por artigo, o que é que funciona e o que é que não funciona. Do plano diretor? Eu gostaria de receber esse documento. Do ponto de vista de quem? Da CEMURB, claro. Né? Dos analistas da CEMURB, do planejamento da CEMURB. Então, o que é que não funcionou e mais? E como que a gente acha que deveria ser, né? Nós, do ponto de vista. Mas lógico que aí vai entrar, né? A Comissão Civil, os ambientalistas, sociedade, a universidade. É importante esse documento, hein? Não, isso vai estar lá acessível a todo mundo, né? Então, até de um conceito, às vezes, conceitos simples, né? Mas que são interpretados de diversas maneiras. Um pavimento, conceito de pavimento, não é uma coisa simples, todo mundo sabe o que é um pavimento, mas as pessoas são tão criativas e o pavimento cria um problema. Porque o pavimento ele vai ter, na verdade, um pé direito duplo, quer dizer, depois o cara vai lá e entra com um faz um pavimento de 5 metros. E aí ele virou 2 pavimentos depois de construído. Então, às vezes, são coisas simples. Criativa. É a criativa. Isso é muito... Inventividade, né, do povo. Agora, o importante é isso que o Flores tem colocado, assim, é uma diferença crucial para 2007, que é a quantidade de dados, para a gente ter um embasamento para discutir, para poder avaliar. Né? Temos discussão mais importante, proativa. O IPTU progressivo pode ser utilizado como para fomentar a área, para incentivar a densidade, né? E transferência potencial ocupação da cidade. Ocupação de vazios urbanos de áreas nobres, né? A retomada da discussão de uma densidade saudável da cidade. Nossas cidades, as cidades brasileiras, de maneira geral, e Natal não é diferente, são muito horizontais e tem um custo enorme de aplicação de implementação de infraestrutura. Quanto mais a cidade se espraia horizontalmente, mais caro é, né? Levar asfalto, Natal é uma das menores capitais do Brasil, né? Mas mesmo assim, tamanho de município. Se espraia muito. Sem a zona metropolitana. Se incluir, aí sim. Não, eu estou pensando também na lógica metropolitana, né? Que obviamente deixa a discussão um pouco mais complexa, mas está relacionado ao pensar o plano diretor, né? Então, isso me parece fundamental. Esse ponto é muito importante, porque a gente está observando que hoje Natal tem uma população flutuante, né? Então, muita gente trabalha em Natal, mas não mora em Natal.
Exatamente por conta disso aí. Natal tá de habitação fora da capacidade de aquisição deles e sendo construído em municípios da região metropolitana. Então eles estão levando 1 hora e meia em deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Isso, qualidade de vida péssima, né? Então a gente tem que realmente buscar elementos no plano que viabilize a construção de moradias para a população de baixa renda, mas outra dentro coisa, do município de Natal. E além disso, a distribuição dos usos não residenciais, né, que é uma coisa que fica claro nos dados, a concentração dos usos que não são não residencial, que a gente diz, é um centro de emprego. Então, se você chega na Zona Norte, é super carente, a maioria é residencial. As pessoas vão ter que se deslocar para trabalhar na Zona Sul e na Zona Leste. Mas você não acredita que isso dependa de políticas públicas também? De incentivo para aquele tipo de uso na área, né? Então, são coisas que as pessoas vão pensar e sugerir esses incentivos, né? Sejam através desses instrumentos ou de outros, né? E a gente vê aparecendo, São Paulo surge com novos instrumentos, o IPTU verde, né? Que foi implementado agora, a história da fachada ativa. Então, São Paulo acaba sendo todo mundo acaba olhando, né, para o que eles estão fazendo. Né? Mas nós propusemos IPTU verde em 2007, mas não foi mas na negociação, não foi aceito. Consegue. Não. Porque eu acho que está tendo uma maior conscientização, né, das pessoas. A gente tem visto, inclusive, movimento em várias cidades, várias capitais. A sociedade civil organizada, independente do poder público, montarem conselhos, né? Então a gente teve uma palestra, esse prefeito de Maringá, Paraná, tem o Conselho de Desenvolvimento de Maringá. Então eles planejam através desse conselho e apresentam para os candidatos a prefeito, para eles se comprometerem a adotar aquilo ali, e nesse conselho participa a sociedade civil como um todo, buscando exatamente o melhor para a cidade. Então, se desprende do interesse meramente econômico, né? Ou meramente não, porque é super importante o ecológico, né? O ambiental, mas vamos buscar exatamente a união e o equilíbrio do que é possível fazer, o que é melhor para a cidade, de forma planejada, 20, 30 anos para frente, né? Uma das deficiências, por exemplo, que eu acho sérias, e não só no nosso plano diretor, é realmente incorporar a área metropolitana. Hoje você tem uma população, Natal deve estar com 850 mil, até fui ver hoje no Google, né? Projeção para 2016 era 877 mil do IBGE. Né? Você pegar a Grande Natal, que inclui acho que 12 ou 13 municípios no total, né? Você vai ter aí em torno de 1.200.000. Então você tem uma população flutuante aí em torno de 400 mil que vive em função do Natal. Eu tenho um exemplo dentro do meu escritório é pequeno, a minha assistente administrativa, ela mora em São Gonçalo do Amarante. Então ela atravessa a cidade, certo? Para trabalhar em Ponta Negra. Então você tem aí problemas que não estão, como se a gente estivesse trabalhando isolado, isso é um problema. Isso, por exemplo, nós estamos participando do Plano MOB, que é o Plano de Mobilidade, que foi o que vocês citaram. Ele ainda não completou, está já inteirando 4 anos de discussão, certo? Mas está caminhando. Também tem o mesmo problema. Natal está discutindo a si mesma, esquecendo a área metropolitana. E no caso do plano de mobilidade, é mais complexo ainda, porque você tem um deslocamento diário. A gente pode retomar esse ponto logo, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Retornamos para a discussão do plano diretor e também plano de mobilidade, quem sabe. Até daqui a pouco.